Oi, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é de praxe, a gente cumprimentar aqui. E vamos dar prosseguimento no nosso tema do casamento. Vamos continuar aprendendo junto. Vamos continuar nessa jornada aí para se fortalecer mais com Cristo a cada dia, né? Desde já eu convido você a se inscrever, comentar, compartilhar, para que a gente possa ter esse devocional por um pouco mais de tempo. Deus sabe quanto tempo, né? Enfim, a gente já falou de primeiro milagre, a gente já falou de casar, já falou de abrasar, e hoje a gente vai falar de amar. Então, vamos lá. Quem tem sua Bíblia, puxa ela aí para pertinho de você. Vamos fazer a menção do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a gente tem um dos grandes princípios do casamento. A gente já entendeu que a gente precisa ter pessoas conhecidas para se casar, ou seja, pessoas que você já tenha uma convivência harmoniosa, que você já saiba quais são os usos, costumes, hábitos, que você saiba que vai conseguir interagir com aquela pessoa e viver harmoniosamente com ela. Agora a gente está entrando na parte dos deveres de cada parte do casal, no meio desse relacionamento, pelo que a gente vai aprender aqui hoje. Começando, é claro, pelo marido, visto que o homem foi criado em primeira mão. Então a gente já vê aqui que o grande dever do marido, especificamente, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então tá bom, vamos lá. A gente vai fazer um apanhado geral do que é esse amor de Cristo pela igreja. Cristo, no caso, Jesus, face humana de Deus, ele veio à Terra com um propósito. O propósito de livrar toda a humanidade existente no passado, no presente e no futuro do pecado, que já havia condenado todo mundo mesmo. Então, ele vem e morre por todos nós. Isso inclui literalmente toda a criação, dando a nós uma nova chance de estar conectado com Deus. Isso é claro, isso é evidente. Mas não foi fácil para ele. Ele teve que aturar muitas coisas quando ele veio aqui na Terra. Ele teve que aturar falsa acusação, teve que aturar incredulidade, teve que aturar atentados de morte contra a vida dele, teve que atentar revoltas populares, teve que suportar revoltas populares, mas além de tudo isso, ele teve que suportar a pior morte da face da história de todo o espaço e o tempo conhecido pela humanidade, e além disso, porque nem mesmo os anjos, eu acredito que teriam a capacidade de suportar o que ele suportou. Ou seja, esse amor está intimamente ligado a romper todos os limites possíveis para poder manter aquela pessoa salva. Esse é o amor que o marido deve ter pela esposa. A gente vê que a maioria dos maridos hoje em dia não tem esse amor, porque para a maioria deles parece que a esposa não passa de uma assistente, uma secretária ou uma empregada. No caso, eu estou falando da maioria das pessoas que se casam por se casar. Vamos colocar os pingos nos is aqui. As pessoas que se casam por se casar, elas se casam para ter ou a relação ou simplesmente para terem uma companhiazinha ali, né? Alguém para descontar todas as suas frustrações através de palavras, o que não é nem de longe o correto a ser feito. Aqui a gente vê que um marido, ele deve ter um amor extraordinário pela esposa, um amor a ponto de entregar tudo o que tem e se sacrificar para que ela possa ter uma vida digna e feliz. Esse é o marido bíblico ideal. É alguém que vai estar ali para se pôr à frente, independente da situação. Deus estabeleceu princípios para que o homem convivesse com a sua esposa. A gente pode destacar o amor que
pelas escrituras sagradas afirmam que os maridos devem amar suas esposas como Cristo ama a igreja, reiterando o que a gente já falou aqui. O padrão de Deus para que o homem aprenda a amar a sua esposa é o amor de Jesus pela igreja, e nada menos do que isso. Ou seja, se você estiver amando sua esposa como Cristo amou a igreja, você só não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. E isso é extremamente profundo, é extremamente cirúrgico e deve sim ser tratado com muita atenção e reverência. A gente também tem a parte da honra, onde o esposo deve honrar a sua esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna, porque os dois estão construindo um caminho para lá. E essa referência especificamente, para vocês não afirmarem que eu estou falando com as minhas próprias palavras, ela se encontra ali em 1 Pedro no capítulo 3, no versículo 7, que diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com a mulher com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos às vossas orações. Ou seja, você ter um bom relacionamento com a sua esposa é essencial até para a sua vida espiritual, porque se você não estiver em comunhão com a sua esposa, se você não estiver amando sua esposa, se você não estiver honrando sua esposa, Deus sequer recebe a sua oração. Ou seja, isso é muito grave, isso é muito tenso. E a gente só ressalva o quão importante, o quão sério, o quão comprometimento dessa instituição do casamento é sério, é grave. As pessoas deveriam pensar e reverenciar melhor isso. Mas para além de tudo isso, a gente tem, é claro, o trato supremo, que acredito que seja a característica mais presente nos homens em geral de hoje em dia, nos maridos de hoje em dia, que é a proteção. Cabe ao homem defender a sua esposa e prover o que for necessário para que ela se sinta protegida. Essa proteção deve ser física, ou seja, física mesmo, né? Se pôr à frente em qualquer situação. Emocional, ser o apoio moral, ser o apoio emocional, ser alguém que a sua mulher pode contar. E ser principalmente o apoio espiritual, porque o homem, ele é o sacerdote da casa. Por mais que a gente veja literalmente o mundo aí fora tentando converter nós, os homens, para pessoas idiotas e bobas, a gente não pode levar isso em consideração, porque não foi para isso que nós fomos criados, não. Nós fomos criados para ser pessoas que amam, para ser pessoas que honram e para ser pessoas que protegem, sim. Então não deixe as influências externas afetarem quem você foi criado para ser. Você foi criado para ser alguém que ama, você foi criado para ser alguém que honra, você foi criado para ser alguém que protege. E isso não pode ser tirado de você jamais. É claro, existem aqueles que não têm o mínimo de caráter possível para poder tancar todas essas responsabilidades, mas a gente não fala sobre isso aqui. A gente está falando com pessoas, com homens que estão dispostos a assumir o seu lugar, a se colocar no seu lugar, que é o lugar do marido, o lugar do sacerdote, o lugar do protetor. Então, esse foi a conversa para os rapazes, né? E depois a gente vai ver qual é o papel da mulher nessa instituição. Então, rufem os tambores e eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado a atenção de todos e a paz do Senhor.